Palácio do Planalto acabou de acontecer. O Palácio do Planalto bateu o martelo agora à noite. A Advocacia Geral da União vai defender no Supremo a volta do aumento do IOF. Enquanto isso, o presidente da Câmara, Hugo Motta, partiu para o ataque contra o Palácio do Planalto. Confira na reportagem, é de Luciana Amaral. O Supremo Tribunal Federal vai analisar qual poder extrapolou as atribuições constitucionais. Se foi a Presidência da República, ao redigir o decreto com o aumento do IOF, ou se foi o Congresso, que derrubou o texto. O tema chegou ao Judiciário numa ação do PSOL, que agora está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O presidente da Câmara, Hugo Motta, publicou nesta segunda-feira um vídeo em que critica o governo por conta da crise do IOF. O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. Líderes do Centrão elogiaram o vídeo. O grupo tem criticado os posicionamentos do presidente da Câmara, que não estaria, na avaliação dos caciques, fazendo bastante para defender os interesses dos parlamentares. Num aceno ao governo, por outro lado, Motta pautou a urgência de um projeto que prevê a revisão periódica de benefícios tributários, principal agenda do Ministério da Fazenda até aqui. A judicialização do decreto do IOF ameaça ampliar o conflito que se acumula entre judiciário, legislativo e executivo. Ainda assim, a avaliação no governo é de que a justiça tributária é uma pauta capaz de mobilizar a base eleitoral de Lula, que tenta retomar a popularidade antes das eleições do ano que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o combate ao que chamou de privilégios do andar de cima. No Brasil, o jabuti é órfão de pai e mãe. Ninguém assume a paternidade de um jabuti. Ele aparece numa lei, em geral, para favorecer um grande empresário. Paralelamente, o governo decidiu desafogar a liberação de emendas parlamentares. O Planalto pagou 2 bilhões e 200 milhões de reais em repasses só nos últimos 15 dias. Leonardo, a gente tem a sensação que cada um dos três lados, vou falar de dois deles primeiro, do Executivo e do Legislativo, parecem dobrar a aposta no enfrentamento do outro lado da praça e aparentemente, queria ouvir a sua análise, aparentemente o espaço para quem pisca primeiro está diminuindo. Olha, tem uma figura na economia que é o dilema da ação coletiva, né? Que é o dilema do prisioneiro também. É quando dois atores eles têm incentivos para colaborar e atingir o melhor resultado coletivo, mas que ou por falta de confiança mútua ou porque eles estão exclusivamente focados no seu próprio interesse, eles acabam agindo de forma egoísta, não colaboram e acabam atingindo o pior resultado coletivo. Eu acho que a gente está numa situação parecida porque o governo, ele fazendo essa cisânia, né, com o Congresso Nacional, caracterizando os parlamentares como inimigos públicos, né, dentro dessa discussão de guerra de classes, vai perder o Congresso. E a gente sabe que lá na frente o governo vai ter que mandar uma lei, por exemplo, mudando a meta fiscal, porque senão vai entrar 2026 com uma série de restrições. E no caso do Congresso, o risco é que o contingenciamento, né, sobre as emendas acabe ficando ainda pior. Então, eu acho que a gente tem uma crise de confiança tão aguda, né, entre Congresso e governo, que a gente está caminhando para esse cenário onde os dois vão perder, né? E a gente não vê quem vai ser o adulto da sala para conseguir colocar todo mundo à mesa e conseguir colocar um termo, né, para que esse resultado coletivo ruim para os dois não seja o resultado final desse processo. No começo do programa eu ampliei um pouquinho, independente, não tínhamos conversado, Leonardo, pura coincidência que você disse com o que eu disse na abertura do programa de hoje. O país está parado, esperando o que vai acontecer. Nós temos o STF, com uma palavra importantíssima nesse embate entre legislativo e executivo, Daniel Rittner, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Simplificando a simplificação, ele é que vai dizer quem tem razão. O executivo, quando lançou mão de um decreto para aumentar o IOF, portanto aumentou impostos, ou o legislativo,
que ao ver isso acontecer, disse, não, vocês não podem fazer isso? Então, William, mas aí cabe uma pergunta. Se o Alexandre de Moraes decidir a favor do governo e disser volta o IOF, o aumento do IOF, acabou a crise? Resolveu o problema para o governo? Ou ele está criando um novo problema no relacionamento com o Congresso? E é preciso lembrar, tem uma medida provisória, porque quando o governo deu um passo atrás e resolveu amenizar um pouco, suavizar o aumento do IOF, ele compensou com outras medidas, taxação de LCA, de LCI, de debêntures de infraestrutura, JCP, e tudo isso está numa medida provisória que não tem relator designado, não foi instalada uma comissão especial, o Congresso não tem nenhum apetite em votar e não tem apetite, por mais que discorde ideologicamente dessas medidas, por uma falta de diálogo e de confiança mútua. Ora, se o governo consegue uma vitória no STF, é uma vitória de pirro, porque, no final das contas, ele vai diminuir a sua capacidade de fazer aprovar essa medida provisória que traz, inclusive, mais arrecadação para o governo do que a alta do IOF. Então, nem do ponto de vista político faz sentido. É curioso, no meio de tanta gente experimentada na política, Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad já teve 45% dos votos para presidente da República. Rui Costa, governador 2 vezes. Hoje, quem estava dizendo, olha, vale a pena pensar com mais cautela essa judicialização, eram os advogados da AGU. Eu volto a isso, Daniel, eu volto a essa questão do cálculo político, que ela me parece essencial para a gente tentar entender o que está acontecendo, mas eu queria você antes, Thaís. O boi está aí na sala, né? Como é que fica com a questão do IOF? Como é que fica com o buraco do orçamento? O que se desenha? William, vou dividir aqui em 2 pedaços. O primeiro pedaço é o do governo. O governo tem como arrumar dinheiro esse ano. Eu e Daniel já trouxemos aqui a questão da venda dos leilões de petróleo adjacente, do pré-sal. Aí pode dar algum dinheiro. O governo contingencia um pouco mais até o final do ano e arruma um dinheiro e cumpre a meta de 2025. Né? 2025 não preocupa, o que preocupa é 2026. Essa medida provisória com o aumento de impostos em várias aplicações financeiras, essa é uma garantia importante para o governo para 2026, mesmo sem o IOF. Então, esse é o lado. 2025, ninguém tem medo que aconteça nada, 2026 é que é o problema. Agora, o outro lado da moeda, que é o setor produtivo, você imagina o seguinte, o primeiro decreto do IOF saiu dia 22 de maio. Uma semana depois, mudou, quer dizer, na mesma noite acabaram com o IOF para investimento estrangeiro, né, que era uma loucura. 10 dias depois, fizeram o terceiro decreto, que é esse que reduziu, por exemplo, para risco sacado o IOF, que tinha mais do que triplicado o custo para as empresas, fez outras reduções no IOF e veio ao mesmo tempo uma medida provisória. Daí, semanas depois, o Congresso derruba. Você imagina o seguinte, quem fez operação cambial ou operação de crédito nesses dias em que o primeiro, o segundo e o terceiro decreto ficaram valendo, pagaram um imposto mais alto. Daí, de repente, param de pagar, porque o decreto é derrubado. Aí agora o STF vai e toma a decisão, porque no final das contas a confusão é tanta, William, que o caráter jurídico ele já quase fica em segundo plano, se pode ou não derrubar um PDL numa prerrogativa que é exclusiva do Executivo, porque a distorção que já gerou na economia e o quanto isso, imagina se eu sou uma empresa, eu paguei um IOF mais caro quando o risco sacado ainda estava alto, agora eu vou entrar na justiça para reaver o dinheiro. Então, a confusão está dada para o governo no ano que vem nas contas públicas e a confusão está dada agora para o setor privado que está lidando cada dia sim, outro não, outro sim, com uma mudança na tributação. Então, nesse teu raciocínio que leva em conta realmente a economia real, sim, leva em conta a economia real, parece que as preocupações políticas estão um pouco afastadas com o que acontece na economia de fato, mas eu volto para as preocupações políticas, Leonardo, e encaixando um pouco no que o Daniel deixava como ponto de interrogação.
Qual é a racionale política? Se antevê, a partir do acirramento do enfrentamento entre executivo e legislativo, mais dificuldades, e não é lá na frente, é logo aí, para o executivo, não sei número de matérias, em função de um slogan político da época que o Lula perdia eleições? O Lula está voltando a ser o Lula de 94, né? Parece que o Lula velho está ressuscitando o velho Lula. Uma curiosidade. Assim, do ponto de vista político, é muito esquisito e todo mundo tem dificuldade de entender aonde que o governo quer chegar com isso. Por quê? Se você tivesse uma eleição até em outubro, vá lá, né? Você critica o Congresso, aí depois da eleição você faz uma recomposição. Mas a gente está muito longe, né, do processo eleitoral. Como o Daniel disse, o Congresso tem 55 mil meios de complicar a vida do governo, a começar por recusar, por não votar essa medida provisória. Então, eu acho que a gente tem algumas hipóteses aqui, né? Uma hipótese é a ideia, por exemplo, de que hoje nós temos no comando do governo uma estratégia de comunicação, o ministro de comunicação, né? A ideia de que você vai fazer uma guerra de classes, que você vai caracterizar o Congresso como um anteparo, né, dos ricos, e que isso vai recuperar a popularidade do governo numa agenda de aumento de impostos. Olha que coisa maluca isso, né? Porque se a gente for observar, o governo pode dizer agora que ele está atacando a cobertura. Mas a gente não pode esquecer que ele começou pelo térreo, taxando as blusinhas, né? Que era um expediente, enfim, uma compra das pessoas mais pobres. E é interessante porque toda vez, e isso os institutos de pesquisa, com quem eu converso, todo mundo lembra, toda vez que o governo fala de aumento de imposto, pode ser o bilionário, pode ser a Bet, pode ser o banco, pode ser o que for, as pessoas mais pobres lembram que começou por elas, né? Começou pelas blusinhas. Então eu vejo um governo muito perdido e completamente rendido para uma estratégia de comunicação que está submetendo a lógica econômica, submetendo a lógica política e podendo levar o governo a um resultado muito ruim. Daniel está me pedindo a palavra. Eu ia só fazer um complemento ao que o Leonardo disse. Ele tem toda a razão de dizer, olha, a eleição está muito longe, o governo ainda tem muito a perder se irritar o Congresso nas frentes legislativas. Está longe a eleição, mas está suficientemente perto, porque a gente está um ano da campanha, está suficientemente perto para ter ali quase 400 deputados hoje, que são os partidos e os deputados que votaram pela derrubada do IOF, deputados que pensam o seguinte, me traz mais dividendos políticos atacar este governo do que defender este governo, por N motivos. Pode ser por emenda, pode ser por impopularidade, pode ser por falta de cargo, mas o fato é que esse deputado tem mais dividendos políticos atacando o governo do que defendendo o governo. E há um ano da campanha, vale muito aquela lógica que é a seguinte, a primeira prioridade de qualquer político é se reeleger. Sabe qual é a segunda, né, William e Thaís? Eu não sei, mas ela está muito longe da primeira.